Vocês devem ter visto já no slide, discípulo de quem? E a resposta parece ser óbvia, que nós somos discípulos de Jesus. A questão é o quanto isso de fato está claro, e o quanto isso não apenas é uma resposta certa, mas uma consciência de coração. Uma coisa é isso ser uma resposta certa, a outra é isto ser uma consciência do nosso coração. É estranho consciência do coração, né? Mas vocês estão entendendo, né? Quando a gente fala consciência do coração, a gente não está falando nem da mente e nem do coração, porque o coração só faz bombear sangue, mas essa frase diz muita coisa. Ser discípulo de Jesus. Até que ponto, de fato, nós estamos entendendo isso? E temos vivido, entendendo e compreendendo que nós somos discípulos de Jesus. Lá em João 9, nós temos a história do cego de nascença. E eu não vou falar sobre esse texto, mas eu quero usar ele como gancho agora. Era um cego de nascença, Jesus cura o cego de nascença. E quando Jesus cura aquele cego, fica uma confusão muito grande, porque os vizinhos olham para aquele cara e não reconhecem ele a princípio, e ficam perguntando se ele de fato era o cara que era o cego, e agora ele estava andando, enxergando. Os vizinhos não entenderam nada, perguntaram para ele disse, sim, sou eu. Veio um homem aqui, cuspiu no chão, pegou, colocou a laminha no meu olho, me curou, eu sou eu mesmo. Os caras ficaram em crise, pegaram o cego, o ex-cego, levaram o ex-cego lá para mostrar aos fariseus. Os fariseus perguntaram para o cego de novo, e o cego ficou ali sem responder a mesma coisa. Aí os fariseus, ainda sem ficar satisfeitos com a resposta, foram procurar os pais do cego e perguntaram, vem cá, aquele menino lá é mesmo teu filho? Ele era cego e agora está enxergando, está dizendo que um homem, que Jesus de Nazaré curou ele. Os pais, para não se comprometer, disseram, rapaz, o menino já é grande, vamos lá perguntar para ele. Ele sabe o que aconteceu com ele, mandaram de novo. Quando eles voltaram para o cego mais uma vez, o cego já meio sem paciência, ele olha para o pessoal e diz, vocês por acaso estão querendo ser discípulo de Jesus? Vocês por acaso estão querendo ser discípulo dele? Os homens ficaram furiosos. E eles respondem no versículo 38, dizendo, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Discípulos dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. E aí vem a pergunta, de quem você é discípulo? De quem você é discípulo? Você é discípulo daquele que fala dele ou dele? Moisés foi aquele que falou dele. Vocês são discípulos de quem? E é interessante, meus irmãos, porque essa questão, ela parece que não tem ocupado muito a nossa mente. E nós definimos a nossa identidade de muitas formas. E uma das formas que nós definimos a nossa identidade é por filiação. Nós somos filiados a quê? Da igreja do fulano de tal. E aí você é discípulo de quem? Da igreja eu sou da Candeias. É isso que define a tua identidade como cristão? Você é da igreja do pastor Edelbrando? Eu lembro dos caras, seja discípulo dele, você. Nós somos discípulos de Moisés. Nós somos discípulos do Edelbrando. Nós somos discípulos do Felipe. Nós somos discípulos do meu líder de grupo pequeno. Nós somos discípulos de fulano de tal, da internet. Nós somos discípulos de quem? Por filiação, muitas vezes. E aí, por filiação, a gente diz, a gente é fiel da igreja tal, nas nossas denominações, nos dizemos evangélicos, gospel,
batistas, presbiterianos, independentes, às vezes definimos a nossa identidade pela não filiação. A pessoa quando diz eu não tenho religião, a religião dela é não ter religião. A religião dela é dizer que não é de religião nenhuma, dizer que acredita em Deus e viver a vida dela como se Deus não existisse. E ela ainda sai bem de boa na fita, dizendo que ela não está em religião nenhuma. Ela simplesmente é um desigrejado. Desigrejado, como chamam muitas vezes. Não estou associado a nada. Às vezes a nossa identidade vai por linha teológica, aí é terrível. Se você é reformado, se você é arminiano, se você é calvinista, se você é liberal, se você é paulino, se você é joanino. Entende? Se você é pré-milenista, é pós-milenista, é amilenista. Tudo isso são identidades, sim, que fazem parte da nossa identidade. Eu não quero dizer que você precisa deixar de ser batista, deixar de ter uma filiação numa igreja local, deixar de ter uma identidade teológica definida, mas essas identidades são secundárias. A nossa identidade principal é que nós somos discípulos de Jesus Cristo. E isso basta. Nos envolvamos com toda essa parafernália teológica, gospel, espalhada na nossa cidade, no nosso país, com moderação, porque demais faz mal. Mas entendamos que a nossa identidade principal e fundamental é que nós somos discípulos de Jesus. Olha esse texto em que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1. Ele diz o seguinte: com isso quero dizer que cada um de vocês afirma. O que é que os irmãos estavam afirmando, meus irmãos? Eu sou de... O outro dizia, eu sou de... O outro dizia, eu sou de... E o outro dizia, eu sou de Cristo. Aí Paulo pergunta, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? E aí Paulo bate em Paulo porque é o Paulo, né? E aí ele vai terminar assim, eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Exceto Crispo e Gaio. É como se ele dissesse assim, eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. E ainda assim vocês ainda estão dizendo que é de Paulo, discípulo de Paulo. Discípulo de Paulo? Está Cristo dividido? É como se Paulo estivesse ali dando graças a Deus por não ter tido nenhuma atuação mais sacerdotal na vida daqueles irmãos, porque sem ter, esses irmãos ainda estavam seguindo Paulo. E dividindo, eu sou de Paulo, o outro é de Apolo. E outros diziam, eu sou de Cristo. Todos nós fomos batizados em nome de Jesus. E somos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. E isso precisa estar não apenas na resposta certa que sai da nossa racionalidade, mas precisa ser uma resposta que sai da consciência do nosso coração. Você acorda com essa consciência? Eu sou um discípulo de Jesus. Você dorme com essa consciência. Você se relaciona com seus filhos com essa consciência. Você trabalha com essa consciência. Você se relaciona com as pessoas que estão acima de você ou abaixo de você, nas nossas estruturas organizacionais, com essa consciência de que você é, antes de qualquer coisa, no mundo espiritual, você é discípulo de Jesus Cristo aqui nesta terra. Isso está claro para você? Você está seguindo quem? Você está seguindo uma teologia? Você está seguindo uma pessoa? Você está seguindo uma religião? Nós somos seguidores de Jesus.
E não podemos esquecer disso na nossa vida. Tem um autor de um livro chamado Multiplique, a Mundo Cristão, que ele faz um comentário interessante. Ele diz que muitas vezes a gente diz que é cristão, e ser cristão parece muito amplo, e não entende o que significa de fato ser um seguidor de Jesus. Ele comenta, seria como se Jesus fosse até aqueles primeiros discípulos que estavam lá, e dissesse: ei pessoal, será que vocês se importariam de se identificar comigo de algum modo? Tipo, não se preocupem, eu realmente não me importo se vocês farão ou não as coisas que eu faço. Se vão ou não vão mudar o estilo de vida de vocês. Eu estou apenas à procura de pessoas que estejam dispostas a dizer que creem em mim e de se autodenominar cristãos. Foi essa a proposta de Jesus quando chamou pessoas para segui-lo? Olha, eu estou só atrás de algumas pessoas que possam aí, sabe, engrossar o número de like. Basta me seguir no Instagram. Sabe, eu estou só precisando de algumas pessoas que tenham coragem de se autodenominar cristãos. Não precisa mudar a vida, não. Não precisa andar como eu andei, não. Basta se dizer cristão. Será que não é isso? E desta forma que nós temos entendido, muitas vezes, a nossa vida cristã? Basta se dizer cristão. Está alicerçado em uma corrente teológica sólida. Participando de uma igreja estruturada. Com um pastor com uma boa formação e um bom discurso, cumprindo todas as regras e todas as formas e os ritos daquela instituição? Isso basta? Não basta. Jesus convida pessoas a segui-lo, a viver como ele viveu. Olha o que João fala, em 1 João 2, do versículo 3 ao 6, ele diz: sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedecem aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O que é ser discípulo de Jesus? É andar como Jesus andou. É cumprir a sua palavra. É seguir os seus ensinos. Tem um livrinho que foi muito famoso lá um tempo atrás, que fez uma pergunta de uma experiência que uma igreja viveu. Em meus passos, o que faria Jesus? E aquelas pessoas daquela comunidade resolveram, tudo que elas fossem fazer na vida, elas iam perguntar, em meus passos, o que faria Jesus. Você já imaginou você viver de uma forma, que tudo que você fosse fazer, você perguntasse, em meus passos, o que faria Jesus? Percebeu como ser discípulo de Jesus não é fácil? Percebeu como ser discípulo, ser cristão e evangélico e batista e presbiteriano é muito mais fácil? Muito mais fácil. É um modo easy. De seguir a Jesus é se enfiar numa instituição e cumprir as regras da instituição. O modo hard de seguir Jesus é ser discípulo dele. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E o discipulado que Jesus nos convida a viver é um discipulado de renúncia pessoal, de tomar a cruz a cada dia e segui-lo. Isso significa mudar a nossa vida. Isso significa olhar para Jesus e começar a seguir os passos desse Jesus. E é nesse sentido que Carlinhos Queiroz fala muito que Jesus é um problema na vida dele. Porque se tirar Jesus do meio, cara, e a gente for viver religião, a nossa vida é muito tranquila. A religião até empodera a gente. E empoderar está na moda, né? Já está saindo da moda já. A religião até empodera a gente. Ela traz um empoderamento, ela traz uma confiança, renova a nossa autoestima, faz a gente sair daqui motivado. E você pode participar de um culto coach e sair do culto coach cheio de ideia, motivado para seguir a sua vida.
Mas quando você tem um encontro com Jesus, Ele manda você dividir. Ele manda você orar pelo inimigo. Quando você começa a fazer o que Jesus fez, você começa a se ver tendo que realizar algumas coisas que não é tranquilo não, meu povo. Então, ser discípulo de Jesus não é brincadeira não. Ser discípulo de Jesus é olhar para Ele como nossa referência principal e única e seguir este modelo na vida da gente. Aquele que diz estar nele, deve andar como Ele andou. Como foi que Ele andou? Interessante que no outro texto que eu separei aqui de Lucas, Ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Tem hora que Jesus está, o pessoal, Senhor, Senhor, Senhor. Então Ele para assim, ó, parou. Por que é que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Aí eu imagino Jesus parando o nosso culto aqui no meio. Naquela hora da música eu só tenho a ti. Ele parou, desliga. Por que que vocês estão dizendo que vocês só têm a mim? E vocês não estão fazendo as coisas que eu ensinei? Não estão seguindo os meus valores, os meus princípios, os valores do meu reino, a mensagem que eu trouxe para vocês, por quê? Vocês dizem que vocês só têm a mim, por quê? Porque vocês querem que eu resolva os problemas de vocês? Você já imaginou Jesus interromper nosso culto na hora dos fardos? É o que foi que ele fez em João 6. Em João 6 ele multiplicou pães e peixes, alimentou a multidão por um exercício de amor, e as pessoas começaram a seguir Jesus. Teve uma hora que ele parou e disse, vocês estão me seguindo, não é porque vocês creem em mim, mas é porque vocês estavam com fome e eu dei pão para vocês. Porque vocês não estão entendendo nada. Vocês estão só atrás de satisfazer as necessidades de vocês. Isso não é cristianismo. Isso é cristianismo, religião. Mas isso não é seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Por que vocês fazem, me dizem, me chamam de mestre, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Depois desse versículo, ele vai contar na versão de Lucas, aquela história da casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. Falando justamente sobre a importância não apenas de ouvir, mas de praticar tudo aquilo que a gente está ouvindo de Jesus. Tudo aquilo que a gente está ouvindo de Jesus. Pergunto para vocês. Esse discipulado que eu estou falando aqui, dá para viver ele sem a graça de Deus? Dá não, porque a gente sabe que a gente vai falhar, não é? Não dá para viver sem a graça. É religião, dá para viver sem a graça? De boa. De boa. Religião é troca de favor. Religião é fazer merecer. Você faz isso sem graça. Agora isso aqui ninguém faz sem graça. É por isso que ele precisou morrer na cruz. Mas o fato dele ter morrido na cruz não muda o fato de que ele continua chamando pessoas para segui-lo, andando como ele andou. Jesus não espalhou Messias pelo mundo para que as pessoas pudessem seguir os Messias. Ele é o Messias, Ele é o Mestre, Ele é o Cristo. E nós seguimos a esse Jesus. Ele nos desafia a viver como Ele viveu, a andar como Ele andou, a experimentarmos uma vida de fato com o nosso Deus. Mas como que você pode seguir esse Jesus, se você muitas vezes não conhece esse Jesus? Como conhecer nosso Mestre? Como? Aí eu pergunto, o que você conhece sobre Jesus? Será que você conhece sobre Jesus aquilo que a gente fala daqui sobre Jesus? Será que você conhece de Jesus aquilo que você pensa às vezes ali, aqui e acolá na internet para ouvir? O que você conhece de Jesus? Fique tranquilo, eu não vou pedir para levantar a mão. Mas quantos aqui já leram, de fato, os 4 evangelhos?
pelo menos mais de uma vez? Não levante a mão. Quantos aqui já leram o Novo Testamento todo para saber tudo o que se diz a respeito de Jesus? Quantos aqui já leram a Bíblia toda para saber o que, de fato, se fala de Jesus em todas as Escrituras? De fato, a vida de Jesus está relatada de forma biográfica nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E você diz que você é um seguidor de Jesus, mas você não conhece os 4 evangelhos, pedacinho por pedacinho, com sede de conhecer quem é o seu mestre, para saber como que você vai segui-lo, para saber o que ele ensinou. Se você é aquele que vive com recortes dessas histórias, e os recortes que são feitos pelos Moisés na tua vida, eu desafio você a ler os evangelhos. Nós temos em João 2, o versículo 30 e 31, João diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. No último versículo de João, ele diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, e tudo que Jesus falou, e tudo que Jesus ensinou, não teria livro, e nem papel, e nem tinta, nem papiro, para escrever esse negócio. Porque imagine Jesus vivendo 3 anos, ensinando o tempo todo, falando o tempo todo, curando o tempo todo, amando o tempo todo. Não dava para escrever tudo. Mas aí ele diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E por que eu estou mencionando isso? Porque eu não queria sair daqui apenas com um tapa na cara, na sua e na minha, mas eu queria sair daqui apontando um caminho, e dizer para você: comece lendo os evangelhos. Leia uma vez, leia 2, leia 3. Pastor, comece por onde? Eles começam por qualquer lugar, mas leia. Leia os 4 evangelhos. Comece por João. Fiquei com pena agora. Começa por João. Depois vai para Marcos. Depois vai para Mateus. Depois lê Lucas. Pastor, só para baldear. Por que não deixa Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Já esqueci. Mas começa por João. Depois pega os outros 3 que são mais parecidos. Mas lê, compara, marca, escreve. Quem é Jesus? O teu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, que nós seguimos. E se você já leu várias vezes, leia de novo, porque a gente leu lá atrás, às vezes acha que está com essas coisas guardadas no nosso coração, mas não está. Vai se perdendo. Leia os evangelhos. E mais do que isso, meus irmãos, eu queria ir para Lucas 24, que foi uma pregação do Felipe no domingo passado de manhã, quando ele falou sobre uma pregação examinando as Escrituras. E quem não estava domingo de manhã passado, assiste depois essa pregação do Felipe lá no YouTube, examinando as Escrituras, que ele fala justamente sobre isso. A Bíblia é maior do que nós, a Bíblia é maior do que as nossas conclusões individuais, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia revela muita coisa sobre Deus e revela muito sobre Jesus. Caminho de Emaús, e eu vou recortar esta parte da pregação do Felipe. Caminho de Emaús. Os homens andando lá, encostam Jesus, sem eles perceberem que era Jesus. Jesus começa a conversar com eles. Por que vocês estão tristes? Eu estou triste porque o Jesus de Nazaré morreu. Ele, o que aconteceu? Só você não sabe o que aconteceu por aqui? Você está de onde? Você é de onde? Aí ele começa a falar o que aconteceu e Jesus entra na conversa ali. E vejam que está no versículo 25 a 27. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus está apontando para onde, meus irmãos? Para o Antigo Testamento. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas
as Escrituras. Ah, como eu queria estar ali. Ah, como eu queria estar ali, sentadinho ali. E Jesus falando de Moisés até os profetas, tudo o que existia sobre ele nas Escrituras. Então quando eu falo conheça o seu Jesus, eu não digo apenas leia os evangelhos, eu não digo apenas leia o Novo Testamento, eu digo leiam as Escrituras. Porque desde Moisés até os profetas, desde o Éden, quando diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, está falando de Jesus. Desde a chamada de Abraão, quando diz que a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ele está falando de Jesus. Quando vamos aos profetas, ele está dizendo lá, chamando, dizendo que o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, príncipe da paz, ele está falando de Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, está falando de Jesus. A Bíblia toda fala de Jesus. E se você é um seguidor de Jesus, se debruce sobre isso e conheça mais sobre a vida do seu mestre. Sobre o que esse mestre representa, porque ele é desde antes da criação do mundo. Jesus está num papo lá com o pessoal e ele diz que quando Moisés, Abraão, antes de Abraão existir, eu sou. E os caras, como assim que o Senhor existe antes de Abraão? É o Cristo pré-existente, que a Bíblia revela de forma muito clara. Eu fui ver hoje todos os títulos que a Bíblia dá a Jesus, são inúmeros, eu ia falar aqui todos, mas desisti. Mas quem quiser me peça que eu mando, é muita coisa, é muita coisa, todos os títulos dados a Jesus. E se nós somos seguidores de Jesus, nós precisamos conhecer esse Jesus. Se não, desculpa, você não é um seguidor de Jesus, você é um frequentador de igreja. Você não sabe o que ele falou. Você não conhece a vida dele. Você acreditou numa parte lá e está bom para você? Ele quer mais, ele está te chamando para segui-lo, para viver como ele viveu, para andar como ele andou, para fazer o que ele diz. Mas se você não sabe o que ele diz, como é que fica? Não fica, entendeu? Não fica. E eu queria encerrar com o último versículo. Ricardo, eu vou lá para o final, o último versículo. Porque ser discípulo de Jesus tem um custo. Em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Davi, pode vindo. A banda pode vindo aqui. Ali em João 6, quando Jesus dá um tapa assim, diz, vocês não estão me seguindo porque vocês estão crendo nos sinais. Vocês estão me seguindo porque vocês estavam com fome e eu dei pão para vocês. Jesus tem um discurso duro, um discurso até mesmo enigmático, um discurso talvez difícil de encaixar na vida. E me digam, se esse discurso não é difícil de encaixar na vida. O discurso do Deus está contigo, vai em paz, não é mais fácil de encaixar na vida da gente? Esse discurso requer ou não requer renúncia, negar-se a si mesmo? Esse discurso tem ou não tem uma via dolorosa, com uma cruz para ser carregada? Não para pagar pecado, mas por entender que o caminho do amor também é um caminho de sacrifício. Porque amar dá prejuízo. Amar custa caro. Amar requer tempo. Amar não é fácil. Por isso, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Percebe, irmãos? Ali em João 6, sabe o que aconteceu? Muitas pessoas deixaram de seguir a Jesus.
Muitas pessoas disseram: não, esse cara é um louco. Disseram: não, o que ele está dizendo não dá para encaixar na vida. Eu não quero para mim. Muitas pessoas. Jesus depois olha para os discípulos, os apóstolos, e diz: e vocês? Querem ir embora também? Jesus não é brincadeira não, meu irmão. Quer ir embora também? Aí Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Tu és aquele que tem as palavras da vida eterna. Amém, meu irmão? Baixa tua cabeça. Ricardo, apaga aqui as luzes do auditório. Queria desafiar você agora a fazer uma oração, colocando Jesus como centro da tua vida. Centro da tua vida.